E ao domingo, no Bom Dia Portugal, viajamos pelo espaço com a ajuda do Miguel Gonçalves. Olá, Miguel, bem-vindo. Bom dia, Ana. Então, e hoje vamos até Saturno, não é? Um planeta com coração. É verdade, a Cristina Molder Saturno. contou-nos tanto romantismo e eu vou continuar com o romantismo, mas olha, neste caso é ao contrário, não é uma mensagem logo muito romântica, porque, por vezes, para conhecer o coração temos que olhar para o exterior. Não é uma mensagem muito romântica, neste caso para os anéis, precisamente, e pegamos nos dados ainda da mítica e extraordinária missão Cassini, que andou ali pelo reino de Saturno e que, olha, morreu autenticamente nas nuvens de Saturno em 2017. E é um estudo muito interessante porque, à custa de um padrão de ondas muito específico no anel C de Saturno, os cientistas conseguiram determinar, ou pelo menos encontraram um coração muito diferente daquilo que nós estávamos à espera de encontrar em Saturno. Neste caso, coração, falamos do núcleo. Os modelos anteriores apontavam para um núcleo pequeno e denso, mas aquele padrão de ondas no anel C, e que é muito sensível ao interior de Saturno, aponta-nos para um núcleo muito diferente. Olha, um núcleo muito maior, difuso, ou seja, não temos ali propriamente uma camada claramente a diferenciar o núcleo das estruturas superiores de Saturno, e também muito mais maciço do que aquilo que nós pensávamos. Vamos pôr números em tudo isto. Então estamos a falar, de acordo com este modelo, de um coração, um núcleo de Saturno terá cerca de 60% do raio de Saturno. Ou seja, mais de metade do raio de Saturno é o seu coração, é o seu núcleo. Estamos a falar de algo como 35 mil quilómetros. Nós podíamos encaixar ali 5 planetas Terra neste coração de Saturno. E, além disso, tem 17 vezes a massa da Terra. Tudo isto tem importância para aquilo que nós pensamos que foi o próprio nascimento de Saturno, mas também, imagina, o campo magnético poderosíssimo de Saturno. Porque um núcleo difuso começa-nos por dizer que, se calhar, não teve uma gênese como aquela que nós esperamos encontrar em outros planetas. Ou seja, pensa-se que planetas deste tipo nasceram com um núcleo que apareceu muito rapidamente, logo muito denso. Não, este núcleo agora, este novo modelo de núcleo diz-nos que, se calhar, cresceu à custa da aglutinação de pequenas rochas, de pequenos seixos, muito mais lentamente, muito mais devagar. E, portanto, isso pode ajudar a explicar também esta massa e esta dimensão do coração de Saturno. Além disso, quando nós olhamos para este núcleo e no transporte de energia, ou seja, como é que o calor sai do núcleo de Saturno, o modelo anterior dizia que era por convecção, ou seja, nós temos material muito quente que sobe e depois arrefece e cai de novo ao núcleo. Agora, com este novo modelo do núcleo, provavelmente não será esse o transporte de energia. Será um transporte de energia menos eficaz. Calha bem, houve cientistas que ficaram muito contentes com esta revelação porque nós já sabíamos que o núcleo de Saturno é muito quente, demasiado quente para aquilo que eram os nossos modelos. Então, se calhar a resposta pode estar aqui. Não terá um método de transporte de energia muito eficaz. E, por outro lado, sendo um núcleo mais difuso, o campo magnético terá que ter outra explicação. Temos que ir à procura de uma outra explicação para o campo magnético de Saturno. E, portanto, tudo isto, e repara como é notável, à custa de pequeníssimas ondas que são criadas no anel C de Saturno, à custa de informações gravitacionais do núcleo. Os anéis não estão ligados fisicamente ao planeta, mas estão ligados gravitacionalmente. E, portanto, há ali uns ecos daquilo que é a gravidade do núcleo nos anéis e que permite-nos dar todas estas informações. E, se me permites, passamos de Saturno para Marte. Há quase sempre notícias de Marte para dar. Más notícias, tempestades. Tempestades, mas neste caso... Também dei aqui hoje muitas notícias de tempestades cá no nosso planeta Terra. E as tempestades em Marte têm um poder absolutamente extraordinário. Olha, a cada 3 a 4 anos marcianos há tempestades que têm dimensões que conseguem cobrir todo o planeta de poeira. Nós já tivemos sondas, tivemos aliás rovers que ficaram paradinhos, morreram por causa também deste tipo de tempestades. E agora um estudo que é muito interessante porque ocorreu aqui uma coincidência extraordinária. Entre janeiro e fevereiro de 2019 houve 3 órbitas, portanto 3 sondas que giram à volta de Saturno, de Marte, que conseguiram apanhar uma tempestade. Não é global, não era daquelas maiores, não. São regionais, são muito mais pequenininhas. E o que é que mediram essas 3 sondas? 2 da NASA e uma da Agência Espacial Europeia. Olha, conseguiram registar que as camadas mais elevadas da atmosfera marciana aquece mais do que aquilo que se pensava, mesmo com tempestades regionais.
E, extrapolando essa medição que eles fizeram, eles chegaram a uma conclusão muito interessante, que é, nós já sabemos que as tempestades globais são poderosíssimas, mas são mais raras. As regionais são mais frequentes, mas menos intensas. Porém, quando olhamos para a quantidade de poeira e a quantidade de vapor de água que se perde, que é tirado para as altas atmosferas e que depois aquece e depois desaparece do planeta, então os cientistas encontraram aqui uma explicação para o seguinte. Marte, nós já sabemos que perdeu água e nós já sabíamos que perdeu muita água, se calhar devido às tempestades globais, planetárias, gigantescas. Agora este estudo diz que não, temos que olhar para as pequeninas, porque são muito mais frequentes e têm uma capacidade também de retirar água ao planeta. E quando vai para as altas atmosferas de Marte, o que é que acontece? A radiação solar parte, o H2O, a água. O hidrogênio escapa, o oxigênio também parte dele escapa. E, portanto, temos aqui uma outra explicação para a perda de água na grande história de Marte. Foram as tempestades. Não é preciso serem as grandes. As pequeninas também fazem um grande dano. Boa. Olha, não sabia, não fazia a mínima ideia. Uma nova e gigante avenida estelar e nebulosa na Via Láctea foi descoberta e tu, no texto que me enviaste para eu me preparar mais ou menos para este assunto, dizes que é como descobrirmos um baú um baú de um tesouro na casa onde sempre vivemos. É mesmo isto? É mesmo isso. Curiosamente, uma das galáxias mais difíceis de observar, de compreender, é a nossa própria. Porque nós estamos dentro da galáxia. Há sempre surpresas. Há sempre surpresas e nós estamos rodeados em muitas zonas da nossa galáxia por poeira, que não nos permite ver a nossa própria casa. E agora há um telescópio espacial que já entrou na reforma, portanto os cientistas estão a trabalhar nos dados retirados por este telescópio espacial Spitzer, que olhou para uma zona, para um dos braços da nossa galáxia. Sabes que a nossa galáxia, uma galáxia espiral, tem 2 grandes braços principais e depois tem uma série deles mais pequenininhos, menores. Nós estamos ainda por cima num dos menores, estamos no braço de Orion. Presentemente o Sol e a Terra estão nesse braço. E agora os cientistas precisaram do Spitzer. O Spitzer olha para o universo no comprimento de onda do infravermelho, ou seja, é muito bom para ver além da poeira. E então, estes dados estão arquivados, eles encontraram, olha, isto é uma coisa engraçada, a cerca de aproximadamente 5.000 anos-luz do Sol, no braço de Sagitário, que é um dos braços mais próximos do centro da galáxia, encontraram uma espécie de uma espécie de caixa de sapatos. Algo retangular, muito grande. Estamos a falar de uma extensão de 3.000 anos-luz de diâmetro, de comprimento máximo, e que está inclinado em relação à direção do nosso centro galáctico. Ou seja, nós temos os braços que estão inclinados, o braço de Sagitário tem uma inclinação de cerca de 12 graus, mas eles agora encontraram uma espécie de uma estrutura que está inclinado 56 graus. Quão surpreendente tudo isto é? É surpreendente porque nós não tínhamos noção que havia uma estrutura com este tamanho, 3.000 anos-luz de diâmetro, inclinada, tão inclinada dentro deste braço. E mais, é que esta zona específica da nossa galáxia contém algumas das principais nebulosas que os astrónomos conhecem, que os astrónomos amadores conhecem. Estamos a falar das nebulosas da Águia, a Ômega, Trífida e a nebulosa da Lagoa. Portanto, nós estamos ainda por cima habituados a olhar para aquela zona. E foi mesmo aquilo que tu disseste. Isto é um baú dentro da nossa própria casa. Nós conhecemos aquela zona, mas não fazíamos a mínima ideia que estava assim tão inclinada. Porquê é que nós agora temos acesso a esta informação? Olha, porque precisávamos de telescópios muito melhores. Eu falei do Spitzer. O Spitzer disse-nos, está ali uma zona interessante. O tal que está reformado. Está reformado. E depois os astrónomos o que é que fizeram? Foram buscar dados ao telescópio espacial Gaia, da Agência Espacial Europeia, que é fabuloso para identificar distâncias, luminosidade das estrelas, tudo mais alguma coisa. E aí esse telescópio Gaia disse, aquilo tem piada, mas está inclinado. Porquê é que isto também tem piada, esta estrutura? Porque é a primeira vez que nós vemos uma estrutura deste tipo na nossa galáxia. Mas quando olhamos para as outras galáxias, nomeadamente galáxias espirais parecidas com a nossa, nós encontramos estruturas parecidas com esta, chamadas esporão. E, portanto, é a primeira vez que nós encontramos uma estrutura inclinada desta maneira na nossa galáxia. E podes perguntar, e certamente os telespectadores lá em casa perguntam-nos, porquê? Porquê é que isto acontece? Resposta mais sincera, não sabemos ainda. Provavelmente a gravidade tem aqui um papel muito importante. Deve haver ali uma concentração de massa muito elevada que faz com que esta estrutura enorme seja inclinada. Já foi identificada essa estrutura? Não. Mas nós não precisamos de invocar aqui estruturas que estejam fora da nossa galáxia. Imagina a interação gravitacional de uma outra galáxia mais pequenina para termos este tipo de estruturas. Agora, a questão então é descobrir, olha,
o outro tesouro, o outro baú de tesouro. Quem é que está a provocar esta inclinação desta estrutura gigante e, olha, e tem das nebulosas mais bonitas da nossa Via Láctea? Somos tão pequeninos, Miguel, há tanto para descobrir. Obrigada pelo contributo que nos dás aqui aos domingos. Obrigada, bom dia, até à próxima.